Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio super especial do InsiCast. Dessa vez, a gente vai falar com uma pessoa muito legal. E hoje eu tô aqui com a Joyce Olá! e a gente vai falar com a... Antes de falar quem ela é, né? Vamos lá para a nossa descrição. Ela é advogada, empreendedora há mais de 18 anos. Atua em todo o Brasil assessorando empresas de diferentes portes. Ela possui MBA em Direito Empresarial pela FGV, é sócia-diretora do escritório Caroline Castro Advogados, conselheira estadual da OAB Ceará e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Empresarial da OAB. E estamos aqui com Caroline Castro. Seja bem-vinda, Caroline. Que currículo, hein? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me senti muito honrada, muito feliz com o convite que me foi feito. Eu desejo participar desse episódio, um bate-papo muito agradável, trazendo a nossa trajetória profissional, os percalços superados, início de carreira e como tudo isso se avançou para chegarmos até aqui. Perfeito. Então, já vamos iniciar com uma pergunta, assim, bem profunda, né? Quem é Caroline Castro? Eita, 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 eita. Caroline é uma pessoa cheia de sonhos, alguns deles já foram realizados e tantos outros ainda não. É a filha mais velha de 3 filhos, do Jorge e da Regina, advogada, como foi dito, há mais de 18 anos, profissão que eu abracei, sou apaixonada, sou vocacionada. Sou mãe de 2 crianças lindas, a Louise, o Miguel. Sou cristã, sou empreendedora e desde pequenininha que carrego vários sonhos na minha vida. E essa questão empresarial, eu transporto comigo realmente desde a minha infância. Eu lembro que aos 9 anos eu sempre tive uma vontade de ter, de receber mesada. E aí, meu pai, justificava que não podia nos dar a mesada, porque não era a hora, a mim e meus 2 irmãos, e também porque não havia necessidade. E como eu tinha esse desejo muito grande de ter o meu próprio dinheiro vindo através do meu próprio esforço, eu conversei com a minha mãe se ela podia fazer brigadeiros para eu levar para a escola, para poder vender na hora do recreio. E aí ela aceitou. E aí lá vou eu, aos 9 anos, meu primeiro dia, levando uma bandeja de brigadeiros. Quando terminou aquele recreio, eu fiquei sem acreditar. Não havia ficado um brigadeiro. Olha. E aí, quando eu voltei do recreio, essa memória é muito forte em mim, eu não conseguia nem prestar atenção na aula, porque na minha mente só tinha eu chegar em casa e contar para minha mãe que eu tinha conseguido, né, Tava vender explodindo de de felicidade. felicidade, que eu tinha conseguido vender todos os brigadeiros que eu tinha levado na primeira vez. E aí, no dia quando eu falei aquela felicidade, aí eu falei: "Mãe, para o segundo dia vamos aumentar a quantidade", que deu certo, né. Aí e assim, ela aumentou a quantidade e isso durou alguns meses, até o momento que a diretora, do colégio proibiu todo e qualquer tipo de vendas dentro da escola, porque não se tinha, não era só eu, né, vendia os lanches da própria escola e várias pessoas levavam, pulseira, colar, tiara, bombons, e aí se proibiu completamente, para minha tristeza. Mas aí, como foram meses, né, eu com o dinheiro apurado, a minha avó, eu herdei um dom dela, que ela sabe costurar e fazia ponto de cruz com fazia pano de prato, tapete e muitos brincos, pulseiras, tudo nessa área, vamos dizer assim, artesanal. E eu fui a única neta que
herdei esse dom dela que eu admirava bastante. E eu pedi para ela me ensinar a fazer brincos, pulseiras, colares, fora o que ela já tinha me ensinado. E aí eu pedi à minha mãe para que com o dinheiro apurado dos brigadeiros ela fosse comigo comprar esse material para eu poder fazer os brincos e não ser mais só para mim, e nem minha avó fazer mais só para mim, mas que eu pudesse vender para as minhas amigas. E assim foi. Aí eu comecei a vender para as minhas amigas vizinhas da minha casa, também para as amigas do colégio, não dentro, mas fora. E aí foi um período, aliás, muito, muito agradável, porque eu estava fazendo realmente o que eu queria, e era eu mesma fazendo. Mas a verdade precisa ser dita. Eu não precisava daquilo. Meus pais tinham um poder aquisitivo bastante equilibrado, meu pai médico, minha mãe empresária, mas eu tinha uma vontade muito grande de adquirir o meu próprio dinheiro com o meu próprio esforço. Então, vamos dizer que o meu primeiro negócio foi aos 9 anos. Bem Vendendo pequena bem ainda. pequena, vendendo brigadeiro, porque já tinha dentro de mim esse desejo de ter o meu próprio negócio, vamos dizer assim. Eu não tinha essa mentalidade à época, né, mas esse desejo muito aflorado em mim. E aí, continuando, sempre gostei de ser a líder, não só gostava, mas me aceitavam, me elegia como a líder da sala, liderava na hora dos trabalhos, dividia os trabalhos, aí eu dividia, eu mesma ia apresentar, porque ninguém queria apresentar trabalho. Paralelamente a isso, aos 14 anos, eu fui morar sozinha na capital, sozinha, eu digo, sem meus pais, foi somente eu e uma funcionária, minha mãe levou, e aí tive que aprender muito novinha a administrar uma casa, né? Porque era eu. A responsabilidade estava toda sobre mim. Meu pai depositava o dinheiro e aí eu tinha que dar conta de fazer as compras de supermercado, pagar a despesa, né? Energia, o condomínio, o curso de inglês que fazia e não deixar faltar o dinheiro. Meu pai falava: olha, tá aí o valor depositado e esse valor você tem que dar conta para todas essas despesas. Eu ficava com um medo tão grande que eu fazia era sobrava o dinheiro todo mês, porque o medo era muito grande Uma de boa economista, viu? exato. Como tudo, sabe, Joyce, eu sempre tive essa preocupação de sempre deixar Uma uma reserva, né? reserva, uma sobra para você utilizar em outra coisa, né, em outro investimento. Então, já começou do brigadeiro, eu fui juntando, não fui gastando, fui juntando, e aí apareceu uma nova, vamos dizer assim, uma nova ideia, né, na minha cabeça, e assim conseguiu se concretizar. E aí eu transportei isso também para esse período sozinha, morando sem meus pais, De né. muito crescimento, né? Foi um Diga-se de período passagem. Joyce, um período de muito aprendizado, foi um período, assim, de muito aprendizado, porque muito novinha, tendo que lidar e fora que o principal objetivo era realmente estudar, né, eu Sim. estava ali para estudar. E meu pai sempre foi muito exigente com os estudos. Eu não tinha que somente estudar, mas eu tinha que ser uma excelente aluna. Então, era, assim, um peso muito Tinha essa grande, muita cobrança, né? responsabilidade com estar sozinha Hum. e responsabilidade com o estudo, que era o principal na minha vida naquele momento, né. Ô, Caroline, e o direito, quando foi que ele surgiu na sua vida? Porque o ramo empresarial a gente viu que vem de berço, né? Assim, além de empresário, artista, né? Que é uma parte que a gente nem citou no Pois currículo, é. mas ela tá inserida, né? É, Mas o eu gosto direito. bastante. Eu posso dizer desculpa, eu posso dizer que o direito me escolheu. O direito me escolheu desde pequenininha. Eu sempre fui falante, eu Uhum. gostava de estar, liderando, né, falando com as amigas e expondo as minhas ideias, e elas acatavam. Dos 3 filhos dos 3, né, filhos, 3 irmãos, dos meus 2 irmãos, eu liderava e eles aceitavam.
meus primos eu liderava, eles aceitavam. E eu fazia isso involuntariamente. Então, aí, paralelo a isso, apaixonada por livros, né? Porque a gente sabe que determinadas carreiras, É o livro verdade. fica um pouquinho de lado. Então, eu era apaixonada por livro. Nas minhas férias, enquanto minhas amigas estavam se divertindo de outras formas, eu pegava minhas férias para ler vários livros. E aí, minha filha, vá brincar. E eu, apaixonada por livros. Na minha adolescência, eu adorava assistir filmes onde tinha atuação de advogado. O advogado defendendo os direitos em tribunal. Então, eu ficava apaixonada por, por esse tipo de filme, como sou até hoje, Já né? encantava os olhos, Já né? encantava os olhos naquela época e sem nem imaginar o que vinha pela Pela frente, né? Até hoje, os meus filmes preferidos são nesse estilo, né? Envolvendo advogado, atuação de tribunal. Mas eu posso dizer a você que a escolha definitiva foi no momento de uma grande injustiça que eu passei na minha adolescência. Eu fui para a final num trabalho científico que foi que nós estávamos defendendo. Foi eu e a filha da dona do colégio. E a partir disso, eu posso dizer que a chave virou. Chave virou na minha vida. Mesmo meu trabalho tendo sido muito elogiado, eu fui, inclusive, convidada para apresentá-lo em outros estados. O primeiro lugar ficou para a filha da dona do colégio. Sem E aí, certeza. eu não preciso dizer mais nada, né? Fiquei muito triste, fiquei me sentindo muito injustiçada. E adolescente, né, a gente não tinha essa maturidade, né, como a gente tem hoje. E a partir desse momento, eu falei, a partir disso, eu vou lutar por direitos e servir. A partir disso, também eu descobri o meu propósito no mundo, que é lutar pelos direitos, que é servir. Perfeito. Que lindo, né? Cara, sim, eu acho que é realmente uma caminhada até chegar na justiça que é admirável. E aí, a minha pergunta é que desse pulo de querer fazer direito, hoje em dia você tem um escritório de Sim. advocacia. E eu queria saber quais foram os percalços que você teve desde o momento que entrou na faculdade, na Universidade de Direito, até o momento que você se formou. E até o momento que você depois vai criar o seu próprio escritório. Então, como é esse caminho da Caroline? Foi um caminho, Manuel, bastante desafiante. Como eu disse, eu morava sozinha, né, sem meus pais, e para entrar na faculdade de Direito. Durante a faculdade, eu estagiava pela manhã e tive que transferir meu curso para a noite para poder estagiar. Não, na verdade, eu estagiava pela manhã para estudar à noite e poder estagiar como eu sempre desejei. Consegui um estágio já no segundo semestre e esse estágio nesse escritório de advocacia já era do direito empresarial, para minha grande felicidade. E aí fui, né, trabalhando como estagiária nesse escritório de advocacia, mas não é como hoje, sabe? Lá na minha época, pelo menos nesse escritório, estagiária era para estar lendo o jornal, porque na época era as publicações, Joyce, era no jornal impresso, e aí estagiária que tinha que. Hoje tem as plataformas que nos ajudam, né, para poder você não estar lendo, para procurar onde está o nome do advogado, para saber quais foram as publicações que Não, eu nem tiveram. imagino. Então, eu passei por isso. Então, Não. mas eu achava péssimo aquilo dali. Eu falei, ai, não quero isso. Eu quero estar podendo digitar, fazer uma peça, mas, infelizmente, não era isso Teve que que subir o tinha. degrau, né? Tive que ir mostrando, né? Serviu o cafezinho também. Servia cafezinho também, servia cafezinho. E era quem ia ser também a motoboy, porque tinha que ir para o fórum. Tinha que ir para o fórum para o quê?
estar olhando as movimentações que tiver no processo e poder pedir para ele ser movimentado. Uma realidade totalmente diferente do que nós temos Não tinha hoje. como ter online, né? Não tinha como ver o andamento do processo no Juiz Brasil, coisa assim. Nada. Tudo era realmente no Presencial. pessoal. Era indo ao fórum, falando ali, perdendo muito tempo, né? Porque eram muitos advogados ali desejando que seus processos tivessem encaminhamento. E lá era o estagiário que fazia isso, não era advogado. Então, várias caminhadas ao fórum. Isso aí é um formador de caráter, não é não? Eu acho também, Manuel. Eu acho. Eu acho que tudo isso que a gente passa, que eu passei pelo menos, me serviram de lição, porque em cada um desses momentos eu tirei aprendizados, né? Uhum. E a ida ao fórum, eu ficava assim, ó, encantada com aquele mundo ali dentro, né? De uma pilha de processos. Eu via a diretora, eu via onde é que os servidores ficavam, ladeado a mim tinha os advogados, eu ficava escutando para ver como é que eles falavam, como é que eles abordavam, porque o básico era falado dentro do escritório, mas o passo a passo para eu avançar e não fazer mais aquilo, eu tinha que ir escutando, vendo como é que eles faziam, para eu poder avançar e passar para outro, né? Passar para outro estagiário que ia chegando. E assim eu fui alcançando nesse escritório degraus mais elevados. Aí foi daí que fui sendo reconhecida e passei, de fato, a poder fazer petições. E aí, uma petição por vez para alcançar também peças mais bem elaboradas, porque peça de juntadas nenhum advogado quer fazer, não é verdade, Joyce? Verdade. Então, eu passei por tudo isso. E aí, passei por um outro grande escritório, um escritório, na época, o maior do Ceará. Hoje, ele é o maior do Nordeste. Foi uma grande escola na minha vida. Foi, vamos dizer assim, que foi através dele que veio a minha formação, né? Foi lá que eu tive o meu maior aprendizado mesmo como advogada e era também no direito empresarial. Sempre lhe seguindo, né, o direito Me empresarial. seguindo, e eu, assim, apaixonada, porque eu já amava essa questão empresarial e me deparava, né, com processos seletivos, né, tinha os processos seletivos, eu via para qual era a área, então também Uhum. tinha isso, né, a questão do segmento, né, que É. quando surgia a vaga, Fica né. a questão de quem é que estava perseguindo quem. É. Exatamente. Talvez se tivesse processo seletivo de direito penal, criminal não iria. E aí, graças a Deus, antes de chegar nesse escritório, teve um processozinho seletivo para a Defensoria Pública e eu fiz, aí passei um período, o período do estágio, né, remunerado que tinha, foi o primeiro que teve remunerado, e aí eu fiquei o períodozinho, um pouco antes de chegar no escritório, nesse escritório que eu falei que foi a minha escola, eu fui convidada por um professor para estagiar na vara dele, no gabinete dele, fazendo sentenças e tudo mais. Mas foi um momento fenomenal da minha vida para eu decidir o que eu não queria para mim, que é exatamente o serviço público. Então eu tive algumas, vamos dizer assim, algumas Percalços, dificuldades. decepções. Uhum. Decepções é a palavra certa. O que me dava era feito. Só que numa vara, eu espero que os servidores públicos de varas me compreendam, mas é tudo questão de escolhas, né? É escolher a vida privada, escolher a vida pública, e tá tudo certo. Então, como eu estava assessorando o juiz, então o meu papel era fazer sentenças. Uhum. E as sentenças, elas precisavam ser publicadas. Estava-se acostumado com o estagiário anterior, que me antecedeu, a fazer uma sentença por semana. Eu fazia 2 sentenças por dia. E aí isso mexia em toda a estrutura da vara. A principal era a própria diretora, porque era ela a responsável por publicar as sentenças que eram feitas. E aí, a diretora, trabalhando há muitos anos, né, muitos anos nessa vara, me chamou no particular. E Começou a aí, doer um pouquinho, né? muito. Ela falou: "Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa. Você pode maneirar,
você pode continuar como o anterior e fazer uma sentença por semana mesmo. E eu, achando estagiária, né, achando que estava, assim, fazendo o melhor que se podia fazer para a vara, para dar Uhum. agilidade. Com certeza. Aí, aquilo dali me deixou muito decepcionada. No outro dia, eu tive que falar, porque não era meu perfil. Eu não tenho esse perfil de trabalhar Uhum. lentamente, né? O meu perfil é de muita agilidade. Talvez por isso também eu escolhi a vida privada. Uhum. E aí eu tive que conversar com o juiz que me convidou, falar que não dava mais. Expliquei todas as razões e se sabia que não ia se mudar por isso, a estagiária ia mudar, a diretora, já sabem, né? Não. E aí foi um divisor na minha vida, porque eu decidi que não era a carreira pública que eu queria, era realmente a privada. Fui para esse escritório, me apaixonei. E aí, depois disso, o que que aconteceu? Eu me casei com o pai dos meus filhos, e aí, em meados de 2009, 2010, eu vim para Juazeiro do Norte, e aqui eu montei o meu primeiro escritório. Um escritóriozinho pequenininho, não chegava a 30 metros quadrados, sem nenhum cliente, sem nenhuma secretária, só eu. Mas ali, naquele pequeno escritório, se plantava uma sementinha que era regada todos os dias, porque os sonhos que estavam ali dentro eram grandes. Então, nesse período, sem nenhum cliente, o que que eu fiz? Eu fui estudando, eu fui me aprimorando, eu fui me aperfeiçoando e, aliado a isso, todos os eventos que eu ficava sabendo do Sebrae, do SESI, do Rotary, eu estava lá Aparecia, né? para conhecer os empresários, para fazer um networking, e é isso que eu ia fazendo, para eu sendo vista também. Nesse período, eu era a correspondente jurídica desse escritório que eu trabalhei Uhum. por um bom tempo. No momento que eu falei que eu vinha para cá, aí ele falou: "Você não estará só. Você vai representar o jurídico aqui do nosso escritório na região do Cariri". E aí eu representava juridicamente a Guanabara, a Via Metro, a Cagesse, a Enel. Então estava todo santo dia no fórum e conhecendo pessoas. E aí, nessas audiências, fazendo, que eram muitas, imagina, naquela época, em 2011, não, 2010, 2011, a Enel tinha inúmeros processos, Cagesse inúmeros processos, Guanabara inúmeros processos. Então, todo dia lidando com várias pessoas, vários empresários. Numa audiência, eu conheci um empresário que estava demandando contra a empresa o qual eu estava representando. E ali a audiência foi maravilhosa, foi espetacular. Acabou que a nossa empresa, a empresa a qual eu estava representando, ganhou o processo. Ao término da audiência, esse empresário me procurou, pediu para falar comigo. E conversamos. Ele falou: "Você pode ir na minha empresa amanhã?" Aí eu falei: "Sim, posso." No dia seguinte, eu estava lá na empresa. Mais de 2 horas de conversa, o empresário perguntava só tudo. Eu amei, né, porque, o empresário gosta de falar demais, tirando várias dúvidas, me testando em alguns momentos, mas eu fiquei muito feliz. Dali, saiu meu primeiro contrato mensal Olha aí. advocatício. Eu fiquei muito feliz, precisei por um espaço maior, estava na salinha pequenininha, consegui contratar um associado para trabalhar comigo. E aí, dia após dia, fomos galgando espaços maiores. Hoje, estamos no Empresarial Office Cariri, um escritório que eu decidi fazer de uma forma diferente, moderno, aconchegante, porque o nosso desejo é levar o melhor não só para os nossos clientes, mas também para a nossa equipe. Com E eu acho que certeza. o nosso nome, ele está
firme no mercado, não é por outro motivo. É exatamente por essa nossa preocupação de levar para os nossos clientes o nosso serviço com muita qualidade, com muita honestidade, muita dedicação, comprometimento e muita responsabilidade. Perfeito. Caroline, o escritório também é uma empresa, né? E aí eu queria saber de você, qual a maior dificuldade, assim, que você considera na questão de gerência, né? De gerir a empresa? Ah, no início, assim, eu lido muito com isso com os meus colegas de profissão, né? Eu estive à frente da OAB Subseção de Juazeiro do Norte, por 6 anos e atualmente, como foi dito, eu estou conselheira estadual da OAB. E aí a gente conversa muito, principalmente com os, recém-formados, né, que eu passei por isso. Então isso eu gosto de conversar bastante para que talvez aquilo que eu passei, eles não precisam passar. Poucos enxergam no início de carreira que o escritório de advocacia, ele de fato, por menor que seja, ele é uma empresa, ele é um empreendimento. E assim, realmente eu, para administrar no meu início, desde o pequenininho, sem nenhuma secretária, mas eu precisava entender que existiam despesas. E como, graças a Deus, eu cheguei aqui com essa correspondência jurídica lá do escritório, eu tinha que entender que como o meu, vamos dizer assim, meu faturamento era muito pequeno, eu não podia ter grandes despesas, tinha que ser tudo muito pouco. Por isso a escolha de um escritório pequenininho, sem nenhuma secretária, para poder exatamente não dar um passo maior do que eu conseguiria dar. Uhum. Então a gestão do escritório começou já daí. Obviamente, quando eu fui para um espaço maior, eu comecei a fazer alguns cursos para poder não dar nenhum passo errado. A gente dá vários passos errados, mas não dá tantos, né? Porque até chegar no modelo que a gente deseja, existe uma caminhada. E essa caminhada foi dessa forma. Eu fui conversando com donos de escritórios maiores, fui algumas vezes à Fortaleza, ficar uma manhã toda tendo um bate-papo com dono de alguns 2 escritórios. Esse escritório que eu trabalhei por alguns anos, que tinha um modelo de escritório assim espetacular, me norteou para quando eu fui para um espaço maior. Então, gerir um escritório é como gerir e administrar qualquer outro tipo de empresa. Ele é uma empresa. Eu realmente passei por algumas dificuldades, porque no meu início, eu não tinha muito faturamento, né? Não tinha o faturamento, obviamente, o faturamento era pouco, consequentemente, eu não tinha o quê? O lucro, né? Então era toda vida ali no empate e muitas vezes a despesa sendo um pouquinho maior do que a receita. E aí é onde vinha a gente dar a nossa ré para poder não deixar que isso acontecesse. E isso vem me norteando até hoje, sempre, sempre com o lema de deixar que a sua receita seja maior, consideravelmente maior do que a sua despesa. Sempre, sempre, sempre fazendo sobrar, para que qualquer problema que dê, porque a advocacia é feita de altos e baixos, ainda que eu tenha uma advocacia empresarial, onde tenho muitos contratos mensais, né, fixos, mas os empresários também passam por altos e baixos, os meus clientes passam por altos e baixos, e várias vezes eles precisam ficar inadimplentes, muitas vezes precisam deixar a advocacia de lado por um momento, em razão do problema financeiro que eles estão passando. Então, existindo a baixa com os meus clientes, consequentemente, vai impactar. Então, essas sobras, essas reservas, elas precisam ter exatamente para suprir esses momentos. Então, eu sempre tive essa preocupação. Isso aprendi, né? Aprendi que precisava fazer dessa forma para não ter prejuízo e problemas maiores na frente. Perfeito.
a gente conversou aqui agora, chegou nesse ponto de que um escritório é um empreendimento, Sim, mas você é empresário para além do escritório, certo? sim, sim. Então, como é que é essa vida de estar à frente do próprio escritório, de lidar com todas essas questões e ainda assim manter uma vida de empresária fora disso? E eu queria te perguntar quais são esses empreendimentos. Sim. Eh, por volta, eu já falei que eu cheguei aqui em 2009 para 2010. Eh, em 2011, 2012, a gente adquiriu a loja de imóveis planejados Delano. Então, eu estava com um escritório de advocacia e essa empresa de móveis planejados. Foi uma grande caminhada, foi até meados de 2019 a 2020, a Delano, uma empresa de móveis planejados. Vendemos a Delano e adquirimos a Italínia, que é outra empresa de móveis Uhum. planejados. A Italínia conseguia se atingir público A, B e C. Delano, público A. Então, conseguimos alcançar uma rede maior de clientes. Paralelamente à aquisição da loja de imóveis Italínia, foi um período que o escritório de advocacia, o meu escritório, ele estava numa ascensão. Eu estava me exigindo muito de mim. Eu já não tinha mais somente um associado. Então, o que que eu precisei fazer? Eu precisei vender a minha parte na sociedade, na Italínea, e me dedicar por um período somente ao escritório. E aí foi um período bastante considerável, que eu fiquei aí só com o escritório de advocacia, vamos dizer aí por uns dois anos, quase 3 anos. Aí logo depois, a veia empresarial não deixa, né, ali Tá sempre pensando, né? gritando, né, gritando. Aí eu tive a oportunidade de adquirir um loteamento. E aí eu fui estudar, né, sobre como é que funciona a questão de loteamento, porque não é somente querer, você precisa entender do negócio para o negócio fluir, Com não ficar certeza. na mão de terceiros, né? Então eu fui estudar, surgiu a oportunidade, eu fui conversar com alguns empresários do ramo e adquiri. Então, foi e está sendo, né, um momento muito promissor. Então, eu fico paralelamente com o escritório de advocacia e lidando com esse loteamento, e que chama, inclusive, Caroline Castro Empreendimentos Imobiliários. E a gente vem lidando até hoje, né, com o escritório e com o Caroline Castro Empreendimentos Imobiliários. Perfeito. Caroline, como é que você faz? Fiquei curiosa agora, tá? Como é que você faz para administrar a vida pessoal diante de 2 empreendimentos bem consideráveis? Joyce, é assim, ó, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa, tanto em casa, porque eu também tenho, né, que lidar com a vida pessoal em relação aos meus filhos, tenho uma pessoa maravilhosa na minha casa, equipe do escritório, eu aprendi desde muito nova a delegar. Sem a gente delegar, realmente a gente não consegue avançar em muitos sonhos que a gente almeja. Então, delego muitas tarefas no escritório, delego também no empreendimento imobiliário. Não deixo de estar presente em nenhum dos dois, pelo contrário, eu estou diuturnamente nesses dois empreendimentos, porque ainda que a gente delegue, é importante ter o nosso olhar. Então, a rede de apoio me ajuda a que a minha vida profissional caminhe. Sem eles, eu acho que eu não conseguiria. Perfeito. Eu achei muito interessante que você estava falando dessa questão do. Eu não sei, pelo menos para mim, parece funcionar. Não sei como é que eu explico isso, mas como um nível, né? Então, porque você falou primeiro da questão do lucro,
Então, chegou esse momento em que vai crescendo o lucro, vai crescendo despesa, porém chega esse momento em que nivela, às vezes até ultrapassa a despesa, tem que voltar. E aí também falou dessa questão de que a demanda está muito grande no escritório, tem que dar uma pausa na, na empresa, na parte da empresa, para focar no escritório. E eu acho muito interessante como você consegue controlar essas duas partes. Porque tem muita gente que perde o controle muito fácil. Eu queria saber se você tem alguma dica para quem tem essa dificuldade de controlar é, essa parte de despesa com a parte de lucro, o que Sim. gasta com o que ganha, que é um assunto bem difícil, assim. Muito É. difícil. A gente conversa com as pessoas e tem muita gente que tem muita dificuldade. Sim, sim. Na verdade, não só os pequenos empresários, porque como eu advogo desde do empresário individual ao grande empresário, né? Isso é uma dificuldade, vamos dizer assim, não só de quem está começando. Realmente, eu citei vários exemplos da minha vida, né? Que eu fui ajustando, né? Quando eu falei que um momentinho que a despesa estava maior do que a receita, eu fui lá no primeiro escritório, Uhum. né? Porque muitas vezes você precisa realmente investir para poder vir, Uhum. né? Então, isso de fato aconteceu sem nenhum cliente, né? Então era impossível realmente ter. Então, eu tinha uma receita que era vinda do escritório ao qual eu estava representando. E aí, essa questão de estar nesse monitoramento, hoje tem várias plataformas que podem nos ajudar, Uhum. né, com isso. E você mesmo, o que que acontece? Muitas vezes, o empresário, ele confunde, né? Ele confunde faturamento com lucro. E são duas coisas bem distintas. E mistura também o quê? A despesa pessoal com a despesa da empresa. Quando você vê, tá tudo misturado. E é outro problema grave que muitos fazem. E essa é uma dica que eu gosto muito. Eu gosto muito de tecnologia, essa parte de plataforma, para poder dividir você. O que for pessoal, tá no seu pessoal. O que for da empresa, é da empresa. Você não pegar um dinheiro que é do seu pessoal, por exemplo, que você, um prolabore seu, o prolabore é pessoal, Uhum. e você pagar despesas da empresa, ou vice-versa. E você também confundir o faturamento do lucro, achar que pode gastar, vou fazer uma viagem porque o meu faturamento está X. E o lucro? Tá tendo lucro? Aí sim, com o lucro, você pode programar aí o que você deseja fazer dentro do lucro que você está tendo. Porque sempre Então, tem que deixar ali o fundo de reserva, né? E muita gente, às vezes, muitos empresários, na verdade, acabam realmente comprometendo e muitas vezes já não tem mais solução, né? não tem mais solução. E aí, é por isso mesmo que as empresas acabam fechando, né? A média pequenas empresas em fecharem 2 anos. 2 anos, porque é um período onde precisa se investir, precisa reduzir despesas e o empresário vê o faturamento crescendo um pouquinho, ele já pode começar a gastar e não ficar focado na sua empresa. Então, eu gosto muito de saber dividir, separar o que é faturamento do que é lucro, despesa do que é receita. Mas a gente sabe que muitos não fazem isso, se empolgam e quando vê, já está com a corda no pescoço, sem ter muito espaço para ir. Então, essa eu acho que é uma dica que eu tenho a dar. E investir em tecnologia, sabe, Joyce? Sim, Investir em tecnologia. Passou a época lá do papel, de tudo é verdade. manual. Passou. Quem está nessa era aí ainda está bastante ultrapassado, né? Com certeza. Joyce sabe bem, né? Os processos todos são digitais. Você praticamente nem vai em fórum mais, porque é, cada vez mais os atendimentos com os juízes é no online, é por Sim. videoconferência. Então, assim como nós, advogados, empresários, todos têm que ir acompanhando essa evolução, né? Essa evolução do mercado. Senão, você acaba sendo engolido, definitivamente engolido.
É verdade. Carolina, durante o seu tempo na advocacia, teve alguma situação muito específica em que você meio que ficou arrancando os cabelos de tão preocupada: "Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora para tentar ajudar esse cliente?" Eita, tiveram Algumas, vários, né? tiveram sim. Eh, tive assim um caso que eu tô me lembrando agora, eh, de um processo, primeiro da situação, né, que o empresário passou, no primeiro dia do funcionário na empresa, no primeiro dia, é uma empresa de grande porte, indústria de calçados de grande porte à Uhum. época, e esse funcionário não tinha chegado a nem passar pelo treinamento. Já foi direto para a máquina, Ai, um a acidente. injetora, Jesus. e perdeu o braço. Braço, não a mão, o braço. Aqui, Nossa. na verdade, né. E aí, o meu cliente, né, desesperado com a situação, primeiro dia de trabalho, fez o que podia, né, dando todo o suporte, levar para o hospital, falar com a família, aquela questão toda relacionada ao suporte ao funcionário, né. Mas a coisa não para por aí, né, a coisa não para por aí. Depois de dar todo o suporte a ele, e ele ficou 1 ano ainda na empresa pela estabilidade que ele Uhum. tem, mas quando terminou a estabilidade, ele desejou não mais ficar na empresa e quis não, entrou com o processo judicial. E aí, o processo judicial, olha, isso tem mais de 6 anos, mais de 6 anos. Ora, hoje, é muito o que é pedido, o que foi o valor que ele pediu, né, foi 500.000, meio milhão, Uhum. meio milhão. Há 6 anos hoje, meio milhão é um valor considerável, há Sim. 6 anos atrás, meio milhão. Esse foi o valor da causa. Muita responsabilidade, né, às minhas mãos, e muita preocupação do cliente, né, do cliente. Então foi, assim, um período, o processo ele, perdurou muito tempo, porque eu fui até a última instância, até o TST, então eu passei por momentos muito desafiadores, porque nessa época nós estávamos passando por um período na Justiça do Trabalho, onde, assim, os juízes, eles não queriam muito nem escutar a empresa, sabe. Vendo uma situação daquela, ele não queria saber se, o acidente ocorreu, se foi motivado por algo da empresa, se foi um problema de distração ou de não obediência do empregado, se foi uma culpa exclusiva dele, né, que foi o caso. A tese nossa defendida foi culpa exclusiva da vítima, porque de fato ele não estava autorizado a manusear aquela máquina, né, não tinha passado nem pelo treinamento. Então a nossa tese foi realmente essa, culpa exclusiva da vítima. Graças a Deus tinha CIPA, que é a comissão que se reúne para discutir sobre o acidente, como ele ocorreu, e todos estavam lá ainda. E aí eu fui usando desses, vamos dizer assim, do que me tinha, né, a CIPA, as testemunhas para poder. Na primeira instância, obviamente, não se conseguiu, e assim, aquele suspense para o meu Uhum. cliente, né. "Meu Deus, vai ser isso mesmo?" Mas aí a gente, com calma, com as teses sendo levantadas, a culpa exclusiva da vítima continuou, obviamente, a tese, a gente foi conseguindo reverter. Conseguimos reverter no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. A nossa tese, ela foi acolhida, culpa exclusiva da vítima, foi acolhida. Então, assim, foi uma grande vitória, porque imaginem, você era dano estético, era dano moral, era pensão, né, pensão vitalícia, né, que foi pedido. Mas até chegar ao TST, é como você perguntou, que arrancar os seus cabelos, não foi a pergunta que você falou que arrancou. Eu ficava noite sem dormir, eu falava: "Meu Deus", assim, e olhe que, eu não era um empresário, mas eu era a advogada que estava cuidando daquele processo de muita responsabilidade. Acaba abraçando, né, na verdade. Eu abraço, e um caso complexo, assim, aí que eu abraço mesmo, eu ficava noites e noites sem dormir, pensando
todas as estratégias que eu poderia utilizar naquele processo. E assim foi. Graças a Deus, eu lembro que eu fui a Brasília, fui fazer a sustentação oral, que é defender oralmente a sua tese junto aos ministros, né, do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E aí, eu lembro que ainda não foi tão fácil. Foi 2-1. Mas aí, por ser 2-1, a gente saiu vitoriosa nesse processo. E Então, uma grande vitória, né? Diga-se de passagem, porque tem realmente várias outras situações, mas esse foi muito tocou emblemático. muito, né? Tocou demais, assim, sabe? Porque eu fiquei com pena também do meu cliente, porque não foi culpa dele, sabe? Não foi culpa. Realmente ele estava ali no primeiro dia para passar por um treinamento e aí aconteceu. Situação difícil. É muito difícil e assim, é um aprendizado, é uma situação que é aprendizado para todos os lados. É. E já que a gente tá falando aqui de aprendizado, situações difíceis, eu queria perguntar para você qual é, se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Caroline que tá ali morando sozinha, acabou de entrar na faculdade de direito, com muitos sonhos, sem saber, mas com uma visão muito certa. O que é que você fala para ela? O que é que você vai conversar com você mesma? Qual a sua dica? No início, No início, primeiro dia, você pisou na faculdade de direito, o que é que você fala? ai meu Deus, Difícil a pergunta, né? primeiro dia na faculdade, primeiro dia na faculdade. Quero dedicar a faculdade da melhor forma possível para sair dali, daquela universidade, a maior advogada do Brasil. Simples assim. Então é isso, vai dar uma dica pra ela já sair, pra você já ter saído melhor ainda, já do que você saiu. Com dedicação, com muita dedicação aos estudos. Ainda mais dedicação. Dedicação dentro da faculdade. Uhum. Porque a gente sabe, Manuel, que na faculdade existem alunos e alunos. Uhum. Alunos que estão ali só de corpo presente e alunos que realmente eles encaram aquele curso como o curso que você deseja para a vida e não apenas para cumprir tabela ou para mostrar para o pai ou para os pais que está realizando um sonho deles e não seu. Então, primeiramente, entrou na faculdade, esse sonho é meu ou é dos meus pais ou é de terceiros? Primeira pergunta que eu acredito que deve ser feita. O sonho é meu? Então vamos arregaçar as mangas e realizar esse sonho. Dedicando, estudando, procurando estagiar, procurando realmente estar na prática da advocacia, se desejar ir para a iniciativa privada. Por quê? Durante a faculdade, a gente recebe alguns insights. Tem as disciplinas que você vai se familiarizando. Quem vai se familiarizando, Joyce pode me corrigir se eu estiver errada, com direito constitucional, com direito administrativo, com o direito internacional público. Então, essas disciplinas, elas vão moldando o aluno para o que ele vai desejar seguir, Sim, o que é o que ele vai exatamente. se familiarizando. Se você vai gostando do direito empresarial, do direito do trabalho, do direito civil, Você já tem a linha, já realmente está vai seguir. traçando ali a sua linha, que foi o que Uhum. aconteceu comigo. Eu fui me identificando com as disciplinas. Então, o que eu diria para essa pessoa, ou para Caroline, que está iniciando, preste atenção em quais disciplinas você se identifica mais, para você saber, ao terminar o seu curso, você saber para que lado você vai seguir, se é para a carreira pública ou é a carreira no âmbito privado. Eu acredito que é isso daí que eu falaria para ela. Eu vou fazer uma pergunta em cima dessa, que é, se você pudesse voltar, você iria, qual seria a sua direção se você pudesse voltar no tempo? Você continuaria indo para o serviço público no começo ou você desde o começo iria focar no direito privado?
Ah, se eu voltasse. Não, se eu voltasse no tempo, Manuel, eu volto ao que eu ia responder. Eu faria do mesmo jeito. Porque só fazendo o que eu fiz, Que você eu se tive torna a pessoa que você é hoje. isso. Que eu pude ter a certeza na prática do que eu não queria para mim. Então, eu faria exatamente como eu fiz, como eu tive a oportunidade de fazer. E, assim, uma coisa muito importante. Durante a faculdade, eu faço muito, abro muito processo seletivo no escritório, Uhum. né? E toda vida que eu me deparo com os candidatos, a reclamação é unânime. A gente não tem oportunidade. Na faculdade, eu não tive oportunidade. Eu não pude estagiar. Assim, não vai estar aberto para para vocês, para os estudantes. Você tem que ir Ir atrás. atrás. Você tem que buscar o professor para você ser. Na minha época, chamava, não sei como é que é hoje, mas chamava você a ser a mentora do professor. Então, eu estava ali com. Eu fiz mentoria com o direito de processo civil, com o direito do trabalho, com o direito empresarial. Desses aí, me escolheu para estagiar na vara dele. Uhum. Mas, veja, tudo voluntário, de forma voluntária. Mas eu estava ali para adquirir experiência. Aí o que acontece, muitas vezes, é o estudante Se acomoda, se né? acomoda, não vai atrás. Aí quando termina, que vai para o mercado, não sabe para onde ir, porque não teve a A experiência. experiência. Quando eu falei no início da minha fala, que já no segundo semestre eu consegui estagiar num escritório, não foi assim, eles me achando, me procurando. Não, foi conversando com o professor. Através desse professor, eu fui atrás. Eu conversei com o professor, falei que eu tinha um sonho de estagiar o quanto antes, que eu queria aprender logo, não ficar só na teoria. Uhum. E se ele podia me indicar para trabalhar no escritório o qual ele trabalhava. Ele não era o dono, o qual ele trabalhava. Não, é que eu ia falar que é realmente muito interessante, porque eu acho que, pelo menos dentro da faculdade, dentro das universidades, às vezes a gente tem contato com pessoas que acabam é, estando estagiando, né? Uhum. E aí você olha só para aquele caso, tipo, a pessoa está estagiando, mas não sabe o que é que a pessoa fez para estar lá. Então tem muito estudante, eu acho que dentro da minha faculdade eu também vi isso, de uma galera que não. Sempre tem uma galera que, como você disse, corpo presente, então vai estar lá por estar lá. Então, Se a oportunidade não existe, a gente é, precisa buscar a oportunidade. fazer ela. Muitas vezes a oportunidade não vai ser dada para Instantânea. você. Isso. Exato. Não. Abrir Você a vai porta chegar e de dizer, bobeira. venha. Não. Com tantos alunos. Pois é. O escritório vai buscar o aluno na sala. Ei, vem aqui. É como você Por disse, eu favor. tenho que ser a melhor que eu puder, né? Eu Ex- tenho que me dedicar ao máximo para conseguir alcançar hoje o propósito que você está vivendo, né? Exatamente. Mas é buscando, É não buscando. é esperando. Sim, sim. Nossa, Joyce, você tá sentindo. Eu tô sentindo um cheiro Tá muito sentindo bom. um cheiro bom? Eu tô sentindo. Tô Tá sentindo um sentindo, cheiro bem Carol? bom. O que é Oh, isso? o que é? É uma surpresa hoje. Ih, chegou um motoboy, não acredito. Meu Deus! Perfeito. Chegou aqui, ó. Uau! Belíssima Nós pizza estamos da muito Originale. chiques hoje. Eu também tô achando, viu, Primeiro Joyce? episódio. Olha só, Carol, você tá privilegiada. O primeiro episódio com pizza. Parceria. Meu Deus. Cara, é o quê? Original. A maior pizzaria de Barbalha Exatamente. dessa E cidade. pizzas e massas, viu? Nossa, Original. o cheiro tá aqui. Nossa. E quem foi que já O motoboy raptou não precisa aqui, aguentar, não. hein? O motoboy não precisa aguentar, não. Um cheiro desse ele veio o caminho inteiro. Como é que vai aguentar? Não. Impossível, cara. Vamos fazer as honras para a nossa convidada, né? Eu vou Ai. experimentar a pizza. Nossa, tá bonita, viu? Tá bonita essa pizza da Carol. Originale. Vamos lá dar a sua aprovação aqui. Eita, meu Deus do céu. Muito bonita, amei. Muito bonita mesmo.
Olha só, Joyce. Nossa patrocinadora oficial agora, Originale Pizzas e Massas. Fica localizada, inclusive, no Centro Histórico de Barbalha, tá, pessoal? Para vocês já conhecerem e aproveitem para seguir. Pessoal, olhem só, é novidade para esse episódio. Nós conseguimos um patrocínio mais do que especial com a Originale Pizzas e Massas. E já convidamos vocês a seguirem e a visitarem também, que fica localizado no Centro Histórico de Barbalha. E é surreal o sabor. Vocês precisam provar e conhecer. Se você não é Gostou, de Carol? Barbalha, se você não é de Barbalha, vale a viagem total. É, com certeza. O pessoal da região do Cariri é um pulo, hein? É, eu gostei bastante. Gostou muito? Muito boa a pizza, muito boa. Já ouvi dizer, tem um dos diretores aqui da empresa, fala que a massa de lá é sem igual. Agora eu fiquei com vontade de provar. Pois é, vamos pra lá depois. Um dia. É. Me chame que eu vou junto. Com certeza. Pois é, e estamos aqui com o patrocínio da Originale, mas não precisa ser o nosso único parceiro. Você, empresário que assiste nosso programa, que sabe que a gente está aqui conversando, falando com o povo, você também pode anunciar com a gente, você também pode abrir uma parceria. A gente está completamente disponível por essas empresas parceiras e assim, a gente também não aceita qualquer um. Não. É Tem só que ter o nível qualidade, hein? bom, é só qualidade. Então, se você tem qualidade, pode procurar a gente. Ei, vamos brincar agora um pouco? Vamos? Tá pronta, Carol? Eu estou pronta, mas eu posso só terminar o que a gente estava falando? Pode? Pode. Vamos lá. A dica que eu daria, né, que eu estava conversando para finalizar, em relação a decidir carreira pública e a privada. Tem um detalhe que eu esqueci de falar aqui com vocês. Assim que eu saí da faculdade, que eu terminei, motivada já decidida que era carreira privada, né, motivada pelos amigos, assim que eu terminei, coincidentemente, teve um concurso público. Diga de quê? Vocês imaginam que concurso? Ministério Público? Delegada. 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 Nossa. Gente, lá vou eu participar desse concurso, motivada pelos amigos, né? Porque eu nunca gostei da área penal, nunca gostei. E aí fui. Primeira fase, segunda fase, oral, passando. E aí fomos pra onde, Joyce? Teste físico. Eu falei, Nossa. eu vou parar aí, né? Porque corrida, salto em altura, salto em distância. Eu falei, meu Deus. Já tinha esse perfil de atleta? Assim, eu desde novinha, com 2 anos, eu comecei a fazer balé clássico. Mas balé clássico... Nada a ver com TAF. Exatamente, né? E aí o resumo disso tudo, que foi mais uma experiência vamos dizer assim, não chegou a ser uma experiência, assim, de concretização, vamos dizer assim, de exercer a profissão, mas de passar. Passei no concurso, todas as fases, e aí, quando a gente não quer exercer, né, a gente pede o quê? Final de lista, para você não exercer a profissão. Então, eu passei por isso, foi um momento, assim, muito interessante, né, porque a gente, cada fase que a gente vai superando é um desafio e é um obstáculo, mas você vai superando, né? Mas foi só para teste mesmo, porque eu já sabia o que eu queria na vida, mas eu tive ainda essa experiência de fazer um concurso público. Perfeito. Você é mentora agora. Também, né? Ei, Sabe? tá pronta para brincar? Pronto. Vamos lá, vamos. Isso é fácil. É fácil? É fácil. Então Vamos tá lá. bom. Vamos lá, pode começar. Eu começo? Tá bom. Jesus. Caroline, um sonho. Um sonho. Na minha vida profissional, eu sempre disse aqui, desde o início, que eu sonho grande. Desde pequenininha, eu sonho grande. Então, eu desejo ter o maior escritório do Brasil. Apenas. Sonho. É o sonho, não é o sonho? É o escritório do E Brasil. vai realizar. Com fé e trabalho, Com A gente certeza. a chega lá. gente consegue realizar. Verdade. Um medo. Eu tenho medo de tudo que é em água. Por exemplo, andar de barco em, né, em água, jet ski, essas coisas, todas essas aventuras em água,
Não Tem é medo. comigo. Eu tenho medo. Vamos dizer, eu tenho medo de água. Vamos dizer. Que é talassofobia, uma coisa assim, né? Que é medo de oceano. A produção tá dizendo que é. Então é isso aí. Quer dizer, nunca ouvi, mas tudo bem. Vamos lá. Realmente. Você disse que gosta de filmes de advogado. Qual o melhor? O melhor, vários, né? Eu sou apaixonada pela série Suits. Perfeita. Perfeita, né? Perfeito. Perfeito, você tem que Vai assistir, assistir. viu? É, maravilhosa. E filme O Poder da Lei. Eu gosto muito desse filme. É assim, recorrentemente, quando dá, eu procuro assisti-lo. Perfeito. Uma frase inspiradora. Hum, Pode ser um versículo também que lhe toque profundamente. o direito não socorre aos que dormem. Portanto, lute por seus direitos. Uau, Uma grande frase. uma grande frase. Vamos lá. E Você mais? também é leitora. Um livro. Psicologia Financeira. Um livro que eu penso que não só o empresário, todos nós, seja a carreira que for, deveríamos ler esse livro. Ele ensina exatamente a você saber lidar com dinheiro, ter a psicologia para saber investir o seu dinheiro e de que forma deve investir. Mas espera lá, eu não vou falar porque é só um ping-pong, né? Ok, vai lá. Tem mais alguma alguma? pergunta? Eu ia pedir agora só para ela deixar uma motivação, inspiração para quem está iniciando agora na carreira, terminou o curso de Direito, que pensa aí em advogar ou seguir carreira dos concursos. O que é que você poderia deixar assim de ensinamento? Siga a voz do seu coração. Quando você segue a voz do seu coração, é ele que vai lhe nortear. Não serão terceiros, não serão parentes. Será o seu interior. Escute, porque ele vai lhe nortear. Ele será a sua mola propulsora. Olha aí. Isso é uma frase também É muito uma frase poderosa, viu? também. Hoje foi um episódio de falas. Grandes frases. Dá pra Que fazer uma bom. citação em todos os Com momentos. certeza. Vários cortes. Mas acho que é isso, né? Joyce, você tem alguma pergunta? Não, eu estou muito satisfeita, nós. Eu também, com certeza. E assim, eu queria agradecer a sua presença, Carolina. Eu achei que esse foi um programa muito especial. A gente falou sobre muita coisa, foi super interessante. Eu tenho certeza que quem assistir vai se sentir motivado por essa história, porque é uma história inspiradora de várias formas diferentes. E eu queria agradecer a você, queria agradecer ao público que está assistindo a gente, queria agradecer a Originale, que é a nossa parceira com a gente. E dito isso, chegamos a. Ah, sim! Quero agradecer a Joyce, que participou do programa comigo, Olha. obviamente. Agradecer a produção, que está ali gravando. E chegamos ao fim de mais um InseCast. E muito obrigado, galera. Até o próximo.